boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro Orientação da Criança. Sendo que alguns, com certeza, ainda se lembram que da última vez que fizemos, isto há 15 dias atrás, falámos sobre o vestuário. E eu disse-vos que ia à procura de alguns versículos da Bíblia para vocês verem essa situação. Para quem quiser apontar, pode escrever Mateus, capítulo 6, versículos do 28 ao 30. Provérbios, o capítulo 31, versículo 30. Provérbios, capítulo 11, versículo 22. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Provérbios, capítulo 31, versículo 21 ao 25. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo do 3 e o 4. E um último que diz 1 de Timóteo, capítulo 2, do versículo 9 ao 10. Aqui fala da roupa, fala do modo como nós devemos andar, do modo como devemos ir à igreja, do modo como Deus quer que nós estejamos no respeito e na educação. Vamos então para o novo capítulo, e este capítulo é Cada lar uma igreja. Os pais devem ser representantes de Deus. Cada família, na vida doméstica, deve ser uma igreja, belo símbolo da igreja de Deus no céu. Reconhecem os pais sua responsabilidade para com os filhos e sob nenhuma circunstância ralhariam e se irritariam com eles. Não é essa a espécie de educação que qualquer criança deve ter. Muitas crianças têm aprendido a censurar, a irritar-se, a xingar, a serem impetuosas, porque em casa assim lhes foi permitido ser. Devem os pais considerar que estão em lugar de Deus para com os filhos, a fim de incentivar todo o princípio correto e reprimir todo mau pensamento. Se as qualidades morais dos filhos forem negligenciadas pelos pais e professores, certamente eles serão pervertidos. A religião bíblica é a única salvaguarda. Falando do modo geral, a juventude tem bem pouca força moral. É isso o resultado da negligência da educação na infância. O conhecimento do caráter de Deus e de nossas obrigações para com Ele não deve ser considerado questão de pouca importância. A religião da Bíblia é a única salvaguarda da juventude. Felizes são os pais cuja vida é um verdadeiro reflexo da divindade, de maneira que as promessas e ordens de Deus despertem na criança gratidão e reverência. Os pais, cuja ternura, justiça e longanimidade interpretam para a criança o amor, a justiça e a longanimidade de Deus, que ensinam a criança a amá-los e a obedecer-lhes. Estão ensinando a amar ao Pai do céu, a obedecer-lhe nele e nele confiar. Os pais que repartem com o filho tal dom estão dotando com um tesouro mais precioso que as riquezas de todos os séculos, um tesouro tão perdurável como a eternidade. É difícil dar educação a uma criança, até porque nós tentamos, nos princípios que conhecemos de Deus, dar a educação que Deus nos mostra, até nos livros de Ellen White, não é? Os princípios para os nossos filhos, mas é normal que eles, estando no mundo, tenham capacidades de ser mal educados, de serem desrespeitosos em casa, com os pais, com os irmãos, até com os amigos da escola, porque veem certas coisas na escola, no mundo lá fora, que nós tentamos não ter. Por isso, o pai é
o representante de Deus. E por mais que seja difícil, se nós pedirmos a Deus que nos conceda inteligência, sabedoria e paciência para lidar com os nossos filhos, Deus dá-nos essa capacidade. Eu falo por experiência própria. A profissão não tem valor sem a religião no lar. Os atos diários da vida revelam a medida e a forma de nossa disposição e caráter. Onde quer que falta religião no lar, a profissão de fé é sem valor. Portanto, não saiam dos lábios dos que compõem o círculo familiar palavras grosseiras. Tornai a atmosfera fragante pela terna solicitude para com os outros. Só entrarão nos céus os que, durante o tempo da prova, tiverem formado um caráter que respire uma influência celestial. O santo do céu deve ser primeiro um santo na terra. O que tornará o caráter desejável no lar é o que tornará desejável nas mansões celestiais. A medida de vosso cristianismo é afirada pelo caráter da vossa vida no lar. A graça de Cristo habilita quem a possui a tornar o lar num lugar feliz, cheio de paz e descanso. A menos que tenhais o Espírito de Cristo, nenhum de vós é seu, e nunca vereis os santos remidos em seu reino, e que devem ser um com ele no céu da bem-aventurança. Deus quer que vos consagrais inteiramente a ele e que representais seu caráter no círculo familiar. A obra da santificação começa no lar. Os que são cristãos em casa serão cristãos na igreja e no mundo. Há muitos que não crescem na graça porque deixam de cultivar a religião em casa. Verdade. Deus diz que nós devemos ser uns para com os outros. Mas se nós não, entre aspas, não ensaiarmos dentro de casa, como é que nós podemos falar aos outros de Jesus? Isto tudo porque no nosso lar é onde nós aprendemos muito de Cristo. A igreja, não é? E depois o nosso lar com os nossos queridos, com a nossa família, com os nossos amigos. É ali que nós devemos ter a consagração de Deus para nós sabermos como lidar com os outros. Se isso não existir dentro da igreja, se isso não existir dentro de casa, como é que nós podemos passar para fora? Nem nós seremos cúmplices de Deus a falar ao próximo. É impossível, por isso é que os cultos familiares são tão importantes. Por isso é que falar de Jesus dentro de casa é tão importante com as crianças. Para que as crianças tenham um hábito tremendo todos os dias e quando crescerem, até tiverem as vossas casas, casarem, tiverem os vossos filhos, terão o hábito de fazer frequentemente isso, não é? Os pais, como educadores na igreja do lar, digo aos pais e às mães, podeis ser educadores em vossas igrejas do lar. Podeis ser agências missionárias espirituais. Sintam os pais e as mães a necessidade de ser missionários no lar, a necessidade de conservar sua atmosfera livre da influência de uma linguagem grosseira e precipitada, e a escola do lar num lugar em que os anjos de Deus possam entrar e abençoar, concedendo êxito aos esforços envidados, assim é que é. Considerai a educação do lar uma escola missionária que prepara para a realização dos deveres religiosos. Vossos filhos devem desempenhar uma parte ativa na igreja e toda a faculdade do espírito, toda a aptidão física deve ser conservada forte e ativa para o serviço cristão. Deve-lhes ser ensinada a amar a verdade, porque é a verdade. Porque ser santificado pela verdade, para que possam suportar a grande
revista, que logo terá lugar para determinar a habilitação de cada um para entrar na mais elevada escola e tornar-se membro da família real, filho do Pai Celestial. Aqui está. Nós precisamos de todos os aspectos, mas a parte espiritual é uma coisa que nós devemos ter sempre lá no alto. Porquê? Porque nós temos amigos. Existem muitas pessoas que convidam amigos e vão a casa, os filhos brincam com os outros filhos dos amigos. E se nós não tivermos este apoio de família, se nós não tivermos uma igreja dentro de casa, nós nunca teremos a dizer aos nossos amigos que somos de Cristo. Toda a nossa vida deve ser um testemunho de vida. O sábado, o dia que guardamos, o dízimo, o que devolvemos, o ir à igreja aos sábados para estar com Deus, para receber as bênçãos para a semana, o não comer carne de porco, o não comer certos peixes, porque Deus diz que é mau para o nosso organismo, não porque eu sou adventista, não. Eu não como certos animais, não é? Porque Deus diz na Bíblia que não são bons para o meu organismo e que se o meu corpo é o templo de Cristo, então eu tenho que andar saudável. Tudo isso é uma forma de nós demonstrarmos ao próximo como vivemos ao pé de Jesus. E para isso é preciso, isto é como se fosse uma bola, é sempre a mesma coisa. Se o pai e a mãe ensinam os princípios de Jesus aos seus filhos, os seus filhos vão ter por hábito ensinar os princípios aos seus amigos, a pessoas que estão sucessivamente com eles e até propriamente o seu hábito de viver demonstra que são diferentes. Isso é muito importante. Nós claramente devemos ter uma escola, a escola de Jesus dentro de casa. Sucessivamente devemos ter cultos familiares, devemos orar, louvar Deus, ler versículos da Bíblia, para que os nossos filhos também se interagem na situação e compreendam que aquilo é regular, que é normal existir aquilo dentro de casa. Vamos ficar por aqui, meus amigos. Hoje não há versículos, porque falámos dos versículos no princípio do capítulo. Espero que, se tiverem alguma dúvida, se sentires alguma aflição, podeis sempre pôr no canal, no comentário. Leiam sobre estes versículos do vestuário, porque há muita dúvida em relação a isto tudo, há muita situação complicada e nós não queremos que vocês, neste caso eu não quero que vocês que estão a ver o canal tenham dúvidas. Eu quero é que vocês se sintam bem e mesmo que tenham alguma dúvida exponham para que eu possa vos ajudar no possível que eu conseguir. Se eu não conseguir, eu também pedirei ajuda a outros. Mas fiquem bem, tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.